Olá ancestrais, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal Ancestral, eu sou Rodrigo Otafim. Hoje vamos falar sobre o deus conhecido como Aten, ou também conhecido como Aton. Era uma forma do deus Sol promovido pelo rei Amenófis IV, ou Amenhotep IV, que foi depois conhecido como Akhenaton. Este faraó mudou o seu nome para Akhenaton, que provavelmente significa aquele que é efetivo em nome de Aton. E ele construiu enormes templos sem tetos para Aton, primeiro em Tebas e depois em sua nova capital, conhecida como Akhetaten, que significava o horizonte de Aten. E Aten ele foi mostrado como um disco ou uma esfera com raios terminando em mãos humanas, segurando o símbolo da vida, o Ankh. E em Akhetaten, que hoje é a atual Tel El Amarna, Aton era adorado como um deus único, sem igual, e ele era o deus da luz que fez o mundo e sustentou a vida. Bom, se vocês gostaram, acompanhem comigo. Bom, falando sobre as funções, os hinos sobreviventes a Aton enfatizavam seu papel como um criador benevolente. Não há uma longa sequência de eventos que levam à criação. Diz simplesmente que Aton fez tudo de acordo com o seu coração, quando ele estava sozinho. E este ato de criação ele era renovado todas as manhãs ao nascer do sol. Os hinos listam as criaturas dadas à vida por Aton em detalhes amorosos. As flores vivem por causa dos seus raios. As sementes brotam do solo quando você brilha. Refrescados pela sua visão, todos os rebanhos de animais brincam. Os pássaros no ninho voam alegremente, batendo as asas em louvor a Aton vivo, o seu criador. É enfatizado que Aton criou todos os países estrangeiros e os seus povos, não apenas o Egito e os egípcios. A única categoria de seres que está faltando são os numerosos deuses e deusas que viriam primeiro em relatos mais tradicionais da criação. Bom, falando agora sobre a genealogia. Aton, ele não tem um mito de criação ou uma família, mas ele é mencionado no livro dos mortos. Na recensião tebana do livro dos mortos, que é baseada no Heliopolitano, encontramos Aten mencionado pelo falecido assim: Tu, ó Ra, brilha no horizonte do céu, e Aton é adorado quando ele repousa ou se estabelece sobre esta montanha para dar a vida às duas terras, aqui seria o Egito. Hunefer diz a Ra: Salve Aten, senhor dos raios, de luz quando brilha todas as faces, ou seja, todos os seres vivos. E depois de toda essa questão envolvendo Akhenaten, passando por Tutankhamon, o outro faraó, conhecido como Horemheb, extinguiu, erradicou o culto a Aten no Egito, restabelecendo a ordem para Amenhotep. Ok? Bom, falando sobre os lugares de culto, Amenhotep IV, que sucedeu seu pai sem dificuldades, mesmo embora a sua mãe não fosse membro da família real do Egito, e durante os primeiros anos de seu reinado, ele seguiu os exemplos dos primeiros faraós das suas dinastias e viveu em Tebas. E durante os primeiros anos do seu reinado em Tebas, ele construiu um enorme bem-bem, que seria um obelisco, em homenagem a Ra-Horakhti, ou conhecido como Ra-Harmachis, que é o Ra Horus do Horizonte. E ele construiu em homenagem a Ra-Harmachis em Tebas, e provavelmente ele tenha aproveitado a oportunidade para restaurar ou ampliar o templo de Aton, também em Tebas, construído pelo seu pai. E ao mesmo tempo, descobrindo que ele adorava Amon, e Aten, ou Aton. E o primeiro em sua posição oficial como rei, e o último em sua capacidade privada. E era, no entanto, impossível para os sacerdotes de Amenhotep tolerar a presença de um novo deus, Aten, a sua adoração em Tebas, e a relação entre o rei e o corpo poderoso dos sacerdotes ali logo ficou tenso. E por fim, o rei deixou Tebas, a sua residência, na sua capital, onde ele criou o chamado de Hut Aten, ou Akhetaten,
que significava, né, o horizonte de Aten. A adoração a Aton como disco solar foi preeminente desde o início do novo reino. Nos primeiros anos do reinado de Akhenaten, Aton foi identificado em várias manifestações como deus criador, né, do sol, como Hadprahit e Shu. Mais tarde, essas referências a outras divindades elas foram eliminadas e Aton foi redefinido como a luz que vem do disco solar. A adoração ao deus criador mais popular, Amon-Ra, foi proibida, né, e os cultos a outras divindades foram negligenciados ou ignorados por Akhenaton. E Akhenaton tentou abolir a maior parte da mitologia complexa que cresceu em torno do ciclo solar. E não deveria haver luta noturna contra as forças do caos. A teologia de Akhenaton não deu nenhuma explicação para a presença desse mal ou da tristeza no mundo. Quando Aton estava ausente à noite, todas as criaturas dormiam como se estivessem mortas. Isso é o que eles pensavam, né? E os mortos reais não deveriam mais passar para o outro mundo. Eles só podiam esperar passar a eternidade adorando Aton em suas têmporas, acordando todas as manhãs por sua luz. A ideia de Akhenaton nunca pareceu ter ganho aceitação popular. Poucos anos após a sua morte, as suas políticas foram revertidas, né, e Amon-Ra tornou-se a divindade principal do estado novamente, e Aton voltou a ser apenas um aspecto do deus Sol Ra. Bom, falando agora sobre os tempos atestados. A conexão, né, com o deus Sol do Egito e com suas várias formas que eram adoradas naquele país, deve-se considerar um pouco alguns fatos que a gente possui a respeito de Aten, que parece assim ter representado tanto o deus ou o espírito do sol quanto o próprio disco solar. A origem deste deus, né, é totalmente obscura e quase tudo o que se sabe sobre ele, né, é durante o Império Médio, e que ele era apenas uma forma provinciana ali do deus Sol, que era adorado em uma pequena cidade aos arredores de Heliópolis. E é possível, né, que um templo tenha sido construído em sua homenagem em Heliópolis, e assim, né, a conexão entre Aton com uma manifestação do deus Sol e do governo do Egito é formulada em textos no Reino do Médio, né, e mais tarde por Ahmose, que é da 18ª dinastia, o governante tebano que finalmente expulsou, né, os últimos monarcas ixos estrangeiros do Egito para a Palestina. Ele é lisonjeado em uma estela por ser comparado a Aton quando ele brilha. E o seu sucessor, Amenhotep I, da 18ª dinastia também, torna-se na morte unido a Aton, se unindo com aquele de quem ele veio. É o que diz ali, né, na estela. Bom, falando agora sobre a iconografia. A primeira iconografia de Aton, né, ou Aton, aparece no monumento de Gizé, dedicado a Amenhotep II, que ele também era da 18ª dinastia, em um disco solar alado com braços estendidos segurando a estela, né, a cartela, que tinha o nome do faraó. E no reinado de Tutmés IV, também ali da 18ª dinastia, Aton ele é por consentimento real uma divindade proeminente que ainda está em ascensão no panteão estadual. E durante o seu governo, um texto histórico, né, na parte inferior de um escaravelho menciona Aton na vanguarda do exército do faraó em batalhas, em um papel comumente atribuído a Amon. Aton, por natureza, ele estava em toda parte e era intangível, porque ele era a luz do sol. E a sua energia, e ele era a energia do mundo. Portanto, ele não tinha uma representação física de outros deuses egípcios, que outros deuses egípcios tinham. E ele foi representado pelo disco solar e alcançado, né, por raios de luz. A explicação de por que Aton não poderia ser totalmente representado era que Aton estava além da criação. As cenas dos deuses esculpidos em pedras anteriormente representavam animais e formas humanas. E agora mostrava Aton como uma orbe acima dos raios verificantes, estendendo-se em direção à figura real. E este poder transcendeu a forma humana ou de animais.
E mais tarde a iconoclastia, né, foi aplicada e mesmo as representações de Aton em discos solares foram proibidas em um edital emitido pelo faraó Akhenaten, e nesse edital ele estipulou que o nome de Aten deveria ser soletrado foneticamente e não mais representado em forma iconográfica, né? Bom, falando agora para vocês sobre o nome. Aten, também conhecido como Aton ou Atonu, o seu nome significa simplesmente disco, e é uma alusão, né, ao disco solar, e ele foi o foco, né, do atenismo, que é um sistema religioso estabelecido no Antigo Egito pelo faraó Akhenaton, da 18ª dinastia. Mas vale ressaltar aqui para vocês que o pai de Akhenaton já adorava Aton, e ele já era adorado localmente em Heliópolis, antes mesmo de Akhenaton. E a maior influenciadora, né, de Akhenaton foi a sua mãe, que ela não era uma egípcia, ela era uma estrangeira, e ela já era, a família dela era de adoradores de Aton, mas isso é um papo para outro vídeo, tá bom? E Aton, né, ele era o disco do Sol, e originalmente um aspecto do deus Sol Ra. E na religião egípcia antiga tradicional, em seu poema, né, o grande hino a Aten, Akhenaton elogia Aton como criador, doador da vida e nutridor do espírito do mundo. Bom, vou pôr para vocês então aqui as formas, né, do nome de Aton ou Aten, tá bom? Bom, aí é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente o que vocês acharam e, se puder, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!